Meu filho adotivo está com ameaças para cima de mim porque ele quer que eu venda a casa para dar a parte da herança para ele, porque o meu marido faleceu e ele diz que eu não tenho o direito de ficar na minha própria casa. Esse meu filho adotivo, a gente se comoveu com a história de vida dele. Adotamos ele quando ele tinha 6 anos de idade e fizemos de tudo por ele. A mãe dele, ela era usuária. Ela morava perto da nossa casa e sempre que podia eu ajudava, porque além dele ela tinha outros filhos, mas ela acabou falecendo, tiraram a vida dela. E como os familiares dela já tinham vários filhos dela que eles criavam, não queriam o restante. Eram mais 4 e eu não tinha como ficar com as 4 crianças. Então eu e meu marido resolvemos adotar ele, que era o menorzinho. Os outros maiores foram para um abrigo e desde então eu nunca mais soube notícia deles. Enfim, o meu marido faleceu tem 6 meses e agora já tem 2 semanas que está esse conflito, porque segundo esse meu filho, o pai que construiu tudo e eu nunca trabalhei, é o que ele diz. E é por obrigação minha vender tudo que o meu marido deixou e dividir com ele e com os irmãos dele, que são os meus 2 filhos biológicos que tive com meu marido, porém nunca fiz diferença, a gente amou todos iguais. Depois que meu marido faleceu, não tinha nenhuma semana direito, ele chegou para mim e falou assim: pois é mãe, agora vai ficar mais tenso a nossa situação, antes eu contava com meu pai, porque o meu pai sempre trabalhou, então meu pai sempre podia ajudar a gente, e já que a senhora não trabalha, não vai poder ajudar a gente, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que vender tudo, mãe, vender a oficina, o carro, vamos ver o que tem na conta bancária, vamos vender a casa e vamos dividir por partes iguais para todo mundo. Falei para ele, isso só iria acontecer se eu tivesse morrido junto com o pai dele, mas como estou viva, ele não tem direito a nada. Se ele quer parte, se ele quer casa, se ele quer carro, se ele quer oficina, que ele vá trabalhar, que ele é novo. Aí ele se alterou, rolou uma pequena confusão com os meus outros filhos, chegaram a brigar fisicamente e ficou aquela bola de neve, sabe? Ao ponto dele vir com ameaças para cima de mim, falando que se eu não vendesse a casa e as coisas do pai dele, eu não ia usufruir sorrindo não, ele ia tacar fogo em tudo e com quem tivesse lá dentro das coisas do pai dele, que ele só quer a parte dele para ele fazer a vida dele. Foi aonde bati o pé no chão e falei que não ia vender nada. Aí ele falou assim: ah é? Então tá, então vamos ver até onde a senhora vai aguentar viver aqui dentro junto comigo, porque agora vai ser do meu jeito. Aí começou as provocações dele, começou a fazer um inferno dentro da minha casa. Os outros irmãos dele já são casados, só ele que não, ele morava comigo. Aí o que eu fiz? Eu mandei ele ir embora da minha casa. Ele inventou um monte de histórias. Algumas pessoas ficaram totalmente contra mim por conta disso. Eu amo demais o meu filho, mas eu estava com muito medo da situação vivendo com ele dentro de casa. Por isso que eu acabei expulsando ele. E ele foi morar com a avó dele, a minha sogra, e está lá até hoje. Eu não sei o que eu vou fazer. Ele não para de me perturbar, é ameaça por cima de ameaça, e os meus outros filhos estão se aprofundando com essa história, e eu não quero que aconteça o pior, são os meus filhos. Eu até pensei em vender a casa, mas o meu filho mais velho falou: você não vai vender casa nenhuma, a casa é sua, você vai morar aqui até o último dia da sua vida. Se ele está exigindo esse direito, ele está perdendo o tempo dele, até porque nem o seu sobrenome e nem do meu pai ele não tem no registro, não tem lógica isso do que ele quer. E mesmo com toda essa situação, ainda tem pessoas me julgando, dizendo que fui errada por ter mandado ele ir embora da minha casa, mas eu não vou fazer a vontade dele. Eu expulsei ele da minha casa porque ele estava infernizando a minha vida, e não porque quando o pai dele morreu, eu mostrei quem eu era, como ele diz. Até quero saber a sua opinião. Você acha que eu devo vender a casa para fazer a vontade dele? Ele tem direito a alguma coisa dessa casa? O que vocês acham?